Falando sobre as IAPs. Exatamente. Tomada 2, ação, né? E aí, gente, beleza? Boa tarde de novo, né? Dia 3 de março em Brasília, 3 de março. Repita, 3 de março. Né? Estamos aí. Nós tínhamos falado na aula passada, professor, o senhor é feliz? A gente tenta, né, gente? Nem sempre a gente consegue, mas pelo menos fazer uma gracinha para ver se vocês não dormem aí. Tá todo mundo em casa, bate aquele soninho, né? Depois do almoço, aquela barriga pesada, né? Aí a gente faz uma gracinha aqui para ver se vocês acordam. Bênçãos! Olha só, nós tínhamos, na aula passada, falado sobre CAP, né? Quem lembra? Eu lembro. Caixa de aposentadoria e pensão. Exato, exatamente. Que bom que vocês estão lembrando, né? A CAP, então, é uma caixa de aposentadoria e pensão, né? Só para reforçar, as CAPs, elas eram, então... Eita, tá travando. Duas pessoas pedindo para entrar, deixa eu adicionar o pessoal aqui. Elisângela e Cristina. As caixas, gente, de aposentadoria e pensão, elas eram organizadas por empresa, né? Por empresa. A grande diferença da Caixa de Aposentadoria e Pensão para o Instituto de Aposentadoria e Pensão, que é o IAP, é que o IAP é uma organização, uma instituição voltada pela categoria profissional, né? A Caixa de Aposentadoria e Pensão, ela era... Gente, tem uma obra aqui do lado. Ela era... Vocês conseguem ouvir o barulho de martelete? Não. Não. Ah, então esse é o professor mesmo, que bom. Né? Vou até pôr o microfone assim mais perto para ver se melhora aqui, vocês não escutam mesmo. Bênçãos. A Caixa de Aposentadoria e Pensão, ela era por empresa, né? Diferente do IAP, que era por categoria profissional, tá bom? Então vamos seguir no baile aqui, né? Os IAPs, gente, os Institutos de Aposentadoria e Pensão, eles foram criados de acordo aí com a capacidade de organização e mobilização e a importância de cada categoria profissional, né? Por quê? Porque não se tinha o IAP inicialmente, a categoria nasceu uma nova profissão, nasce um IAP. Não, né? Depende da capacidade de mobilização, a capacidade de articulação desses empregados, de se unirem, se organizarem e fazerem as coisas, tá bom? Os IAPs, então, foram criados de acordo com a capacidade de organização e mobilização e importância, né, da categoria profissional em questão. E em 1933, então, já era Vargas, né, já era Estado Novo, Getúlio Vargas já tinha ascendido ao poder, foi criado o primeiro Instituto de Aposentadoria e Pensão, que era o IAPM, dos marítimos, né? Posteriormente veio dos comerciários, dos bancários e dos industriários, né? Cada IAP tem aí, então, a sigla IAP, que é Instituto de Aposentadoria e Pensão, e a letra subsequente é aquela letra da categoria, né? IAPI, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários. IAPC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Comerciários. E assim vai, né? Em 1949, foi criado, então, o Serviço de Assistência Médico Domiciliar, né? O SAMDU, Domiciliar de Urgência. Nesse caso aí, apesar de ser gramaticalmente incorreto, né? Porque antes de P e B se usa M e antes de D se usa N de navio. Mas nesse caso, SAMDU é com M, porque é Serviço de Atendimento, né? Serviço de Assistência Médica, Serviço de Atendimento... Eu ia dizer SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Não é o SAMU, tá? É o SANDU. O SANDU, gente, é o Serviço de Assistência Médica Domiciliar de Urgência, né? Foi mantido por todos os institutos e as caixas de pensão remanescentes. Eu preciso que vocês entendam isso. Olha só, professor. Começou um IAP, acabou as caixas de aposentadoria e pensão? Não. Não.
Algumas caixas de aposentadoria e pensão, elas continuaram existindo, mesmo tendo um IAP, mesmo tendo um Instituto de Aposentadoria e Pensão. Aquela caixa de aposentadoria e pensão daquela determinada empresa seguiu existindo, tá bom? Esses IAPs, junto com essas caixas remanescentes, né, com essas caixas de aposentadoria e pensão remanescentes, se organizaram e pensaram, olha, é mais barato, em vez de a gente pegar e custear uma consulta médica e etc e tal, a gente ter uma equipe de profissionais de saúde contratados pela gente, que atendam tanto domiciliar quanto em um lugar, né, quanto em um prédio, e aí iniciou-se, né, o SAMDU, que era o Serviço de Atendimento, né, de Assistência, perdão, Médica Domiciliar de Urgência. Nós tínhamos um SAMDU aqui em Taguatinga, né, que eu até a título de curiosidade eu falei para vocês, que inclusive nomeia uma das principais avenidas da nossa cidade, que era a Avenida do Sandu, né? A avenida ali do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência acabou virando Avenida Sandu, apesar de ter parado de existir, acabou-se o Sandu, a avenida continuou tendo esse nome, né? Então vamos falar um pouco, gente, sobre a lei orgânica da Previdência Social e do processo de unificação desses IAPs. Por quê? Porque cada IAP representava uma categoria específica, né? Tinha o IAP dos comerciários, dos bancários, dos marítimos, né? E a gente vai ver que ao longo da história, esses IAPs, eles acabaram deixando, né, de existir de forma separada, né? Houve uma unificação de todos os institutos de aposentadoria e pensão. Aí nós vamos ver agora. O processo, gente, de unificação desses IAPs, ele já vinha sendo gestado, né? Já vinha-se a ideia de criar esses IAPs desde 1941, tá? E sofreu, em todo esse período, grandes resistências. Por quê? Pelas radicais transformações que isso ia implicar no setor. Era você mudar a forma de organização dos institutos até aquele momento, né? E após uma longa tramitação, a Lei Orgânica da Previdência Social só foi finalizada e sancionada lá no ano de 1960, né? Então, assim, de 1933 até 1960, ou seja, 30 anos quase, né, aproximadamente, o processo se deu a partir da lógica de que cada categoria profissional tinha o seu instituto de aposentadoria e pensão, tá bom? Acompanhado aí de intenso debate político a nível legislativo, né, os deputados, senadores debatendo sobre o tema, em que os representantes das classes trabalhadoras, eles se recusavam a ir na unificação. Por quê? Porque unificar todos esses IAPs era abandonar, era perder alguns direitos que já estavam ali conquistados, né? Que já estavam ali consolidados pela organização, pela forma como estava organizado o IAP de cada um daqueles trabalhadores, né? Além de se constituírem aí os IAPs, obviamente, né, naquela época, o importante feudo político e eleitoral, tá bom? Como assim, professor, um feudo político e eleitoral? Cada IAP, ele apoiava um deputado, um candidato. Então, assim, a pessoa pegava e tinha essa moeda de troca, né? Mais ou menos a gente ainda tem isso um pouco no Brasil, né? Aquele deputado que representa X categoria, né? Não, o cara foi eleito com o voto dos professores, ele é um professor. O cara foi eleito com o voto dos médicos, dos policiais, enfim, né? Então, os IAPs, eles tinham esse poder, né, de mobilização, né, da sua categoria, de mobilizar ali uma galera, inclusive nesse aspecto aí do voto, né, de ser um nicho, ser um feudo, né, um curral, como se diz no interior, um curral eleitoral, né? Finalmente, em 1960, foi promulgada, então, a Lei 3.807, denominada Lei Orgânica da Previdência Social, né? Ela veio estabelecer aí
a unificação do regime geral, né, da Previdência Social, destinada aí a abranger todos os trabalhadores sujeitos ao regime da CLT, excluído, obviamente, os trabalhadores rurais, né, os empregados domésticos, que vieram ter aí, não sei se vocês acompanharam, é bastante recente, né, já é 2006, né, 2008, se eu não estou enganado, 2006, 2008, que houve, então, uma regulação dos trabalhadores domésticos, né, das empregadas domésticas, que é a lei que a empregada doméstica pode receber, tem que recolher INSS, né, pode se aposentar e etc e tal. E antes disso, tinha? Não, não tinha, né? E antes de, já na década de 2000, né, 2006, 2008, já no século 21. Em 1960, foi promulgada a Lei Orgânica da Previdência Social, mas não contemplava especificamente essas três categorias, né, dentro da Previdência Social: trabalhador rural, né, os empregados domésticos e os servidores públicos também, né, que os servidores públicos ou de autarquias que tivessem aí seus próprios regimes de previdência, né? Exemplo, existem no DF, por exemplo, empresas públicas, né? Como, por exemplo, a SEB, a CAESB, existem autarquias, não é verdade? Aí eles têm o regime previdenciário próprio lá do setor. Os trabalhadores rurais, gente, eles só vieram a ser incorporados dentro do sistema da Previdência 3 anos mais tarde, né? Lá em 1963, quando foi promulgada a Lei 4.214, né? Que instituiu o Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural, que é o FAM-Rural, tá bom? A lei previa uma contribuição tríplice com a participação do empregado, do empregador e da União, ou seja, da União, dos estados e municípios, do governo federal, né? O governo federal, no entanto, Rosângela, você quer falar alguma coisa? Eu acho que surgiu o seu nome aqui. Não, professor, não quero falar nada, não. Não, beleza. Porque às vezes o trem aqui aparece para mim como aí muda, sabe? O nome do pessoal. Pensei que você queria falar alguma coisa. Uhum. Beleza. Não. Tranquilo, tá todo mundo. Né? A lei previa, então, uma contribuição tríplice, né, com a participação do empregado, do empregador e da União, e o governo federal nunca cumpriu essa parte, o que, evidentemente, comprometeu seriamente ali a estabilidade do sistema previdenciário. Tá bom? Gente, fluindo até aqui? Sim. Dúvidas? Não. Beleza, então, vou seguindo, tá? O movimento de 1964 e suas consequências. Bênçãos. Não sei se vocês estão familiarizados com essa data, mas no dia 30 de março, ou seja, daqui a exatos 27 dias, né? Dia 30 de março de 1964, foi o dia em que houve uma grande ruptura do movimento democrático no Brasil. Né? O então presidente da República, João Goulart, foi destituído, né, do seu cargo pelo presidente da Câmara dos Deputados, declarou vaga a presidência da República e os militares tomaram de conta, né, até o final da década de 80. Tem gente que chama de movimento de 64, revolução de 64, né? Tem gente que chama de golpe militar, tem gente que chama de golpe de 64. Né? No ano de 1964 aconteceu então essa ruptura abrupta, né? Então a gente pode chamar tanto de movimento quanto de golpe, porque foi uma ruptura abrupta do sistema vigente na época. Lá em 1964, quando aconteceu, né, essa questão dos militares ascenderem ao poder, inicialmente numa junta militar com 3 generais, posteriormente com o Marechal Castelo Branco assumindo, né, a presidência da República, o movimento 64 ele contou com suporte político, né, tanto de forma interna quanto de forma externa, tá? Isso aí não é novidade para ninguém, eu acredito, né? É de domínio público, inclusive a Biblioteca do Congresso Americano disponibilizou no final de 2010 uns documentos a respeito disso,
porque eles deram suporte a esse movimento, esse golpe militar no Brasil e posteriormente mandaram a conta para o Brasil, né? Tá tudo isso documentado lá no site da biblioteca do Congresso americano. Os caras financiaram o golpe? Não. Eles ajudaram, né, o movimento, o golpe de 64, e posteriormente mandaram a conta do deslocamento de um porta-aviões até a Baía de Guanabara, né? Porque acreditava-se que talvez o Brasil entrasse em guerra civil, etc. e tal, e eles dariam suporte, inclusive de forma armada, né? O movimento 64, então, ele contou com esse forte suporte político, suporte extremamente forte, tanto internamente quanto externamente, né, do Brasil. Contou também com o apoio da maioria da burguesia, que defendia aí uma maior internacionalização da nossa economia e das finanças brasileiras, ampliando o processo que ainda era obstaculizado, segundo os capitalistas, né, segundo os investidores, o pessoal que tinha grana na época, pela proposta de populista, né, popular também, de fortalecimento das empresas estatais e de economia mista do governo João Goulart. João Goulart tinha uma ideia de fortalecer as nossas empresas públicas nacionais. Diga, Raimundo. Desculpe te interromper. Tem uma aluna teclando aqui comigo, é a Alexandra Paula. Ela disse que não está conseguindo entrar. Tem alguma solicitação dela aí só para você verificar aí se tem alguém querendo participar da aula? Olha, para mim aqui não tem. Tá? Então, Mas eu vou mandar para você o link, Raimundo. Envia esse link aí para ela. Ó. Acabei de mandar para vocês aí no bate-papo. E eu não sei fazer essas modernidades aí, não. Hã? Quem disse que eu sei fazer essas modernidades? Copia. Vou ver se meu filho Eu estou dizendo consegue. copiar e colar pelo WhatsApp, não tem como, não? Vou ver aqui. Tá. Eu vou te mandar ele Pois via WhatsApp também. Eu tenho seu WhatsApp, né? Que você é representante. Vou mandar aqui sim. via WhatsApp web. Pessoal. E aí eu vejo se eu consigo mandar para ela. Beleza. Mas esse link está lá no Google Sala de Aula também já. Só clicar. Pois é. Todo Falei mundo... para ela tentar novamente. Vamos ver. Qualquer coisa. Não, beleza. Mas pelo sim, pelo não, também vou mandar aqui para você. Facilita a vida da gente. Dizer como a história, você tem como facilitar para que complicar? É verdade? Deixa eu só ver se o computador dá uma pensada. Acabei de enviar, tá? Mandei lá de novo, professor, lá no grupo. Tá, Raimundo? Obrigada. Coloquei lá, Tá. tá bom? Coloquei no WhatsApp aí para você. Beleza, obrigada. Ah. Então, gente, os militares ao ascenderem ao poder, né, com esse apoio aí da burguesia, com esse apoio internacional, eles criaram atos institucionais, né? Vocês estão acompanhando aí recentemente as manchetes do Brasil, teve um deputado lá de São Paulo, do PSL, né, que foi preso em Fortão, não sei se vocês viram isso. Sim, eu vi. Ele foi preso justamente por defender, né, a ditadura militar e o ato institucional número 5, né? Aí o professor de vocês revisa isso com vocês. O que é um ato institucional? Um ato institucional é uma forma não constitucional, né? Não constituída de poder pela Constituição, né? É enfiada goela abaixo se não obedecer pancada, né? Meio Oswaldo Cruz, só que piorado, sacou? Criaram atos, lembra que a gente falou de revolta da vacina, todo mundo tem que tomar obrigatoriamente, e se não tomar, toma força, né? O ato institucional, principalmente o ato institucional número 5, né, do ano de 1968, ele limitou ao extremo algumas liberdades individuais e constitucionais, né? Hoje, nós, eu, você, Raimundo, Antônio, Rosângela, e todos nós temos liberdade nesse país, mais ou menos, para falar o que quisermos, né? Dentro do Marrom menos. respeito, né? Dentro do respeito à civilidade, dentro do respeito ao próximo, né? E também
tem leis aí que proíbem que a gente fale. Por exemplo, é proibido nesse país fazer apologia à ditadura, né? É proibido fazer apologia a um período que matou e torturou institucionalmente nossos compatriotas brasileiros por pensarem diferente. Ora, hoje tem um monte de gente que pensa diferente no Brasil, né? Tem gente que é vermelho, tem gente que é amarelo, verde, azul, amarelo, né? E todo mundo tem a sua parcela de verdade, né? Todo mundo tem a sua opinião. Mas o fato de que a minha opinião seja diferente da de vocês não me dá o poder de pegar e matá-los. Só cobrar um pouquinho na prova, né? Brincando, gente. Mas o ato institucional, ele era isso, né? Pensou diferente, está falando demais, está me enchendo o saco, está subversivo comunista. Ah, mas eu não sei nem o que é comunista. Mas é. Estou dizendo que é, fim de papo. Tá bom? Criaram-se esses atos institucionais. Hoje, no Brasil, é proibido fazer apologia à ditadura, né, gente? E o nobre deputado, ele pegou e fez apologia aí ao fechamento do Congresso Nacional e ao ato institucional número 5, né, que cerceou as liberdades de todos os brasileiros lá no ano de 1968. Né? E por isso ele está aí guardadinho lá na sede da polícia. Tá bom? Mas esses atos institucionais, eles limitaram as liberdades individuais e constitucionais dos brasileiros. Né? O regime militar que se instalou no Brasil a partir de 64, ele é de caráter ditatorial, né? É ditador, né? E repressivo. Procurava utilizar da força policial e do exército e dos atos de exceção para impor a ordem, né? O que é que essas crianças, o que é que essas criaturas fizeram na Previdência Social? Nós vamos ver agora, né? Porque eles meteram o bedelho em tudo que foi canto. Inclusive na Previdência Social, professor? Lá também, tá? A repressão militar, gente, ela seria incapaz de sozinha justificar um longo tempo no governo ditatorial. Não tinha como um governo se manter por mais de 20 anos, como se manteve a ditadura, se não tivesse fortes bases de apoio, tanto na população quanto de setores políticos do Brasil. Tá? O processo de unificação que foi previsto lá em 1960, né, dos IAPs, né, ele efetivamente se concretiza, ele realmente acontece lá em 1967, né, 7 anos depois. Foi rápido, coisa besta. 7 anos, o que é 7 anos? O menino nasceu hoje, desde que 7 anos ele já está andando de bicicleta sem rodinha, né? 7 anos, tá? Processo de unificação com a implantação de um Instituto Nacional de Previdência Social, que é o INPS, tá bom? Benção. Nossa plataforma está nos lembrando que nós temos mais 10 minutinhos de aula, tá? Vou seguindo aqui. Quando faltar 1 minuto, eu aviso vocês, porque a gente faz aquele nosso break, né? Aquele nosso intervalo. E aí a gente volta para o segundo momento com mais 40 minutos. Combinado? São quantos minutos? 15, né? 15 minutinhos de intervalo. Tá. Beleza? Tranquilo, então. Sim. Aí, gente, esse processo de unificação, né, que foi previsto lá em 1960, ele só se efetiva em 67, com a implantação do INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. É o pai do INSS, né? Ainda não é o INSS, tá bom? Reunindo os 6 institutos, né, de aposentadoria e pensão que existiam, os IAPs, o Serviço Médico e Domiciliar de Urgência, juntou o SANDU, juntou os IAPs, tudo uma coisa só, e também a Superintendência dos Serviços de Reabilitação da Previdência Social. Juntou tudo em um lugar só, né? Os médicos ali que prestavam assistência, né? Domiciliar, foram virar no INPS, como se porque é antes da criação do SUS, né? Então não tinha o Sistema Único de Saúde ainda. Juntou INPS, SANDU e a Superintendência de Reabilitação da Previdência Social num lugar só, tá bom? O INAMPS, então, professor, foi depois do INPS? O INAMPS vem posteriormente. Uhum. Posteriormente. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá. Tá certo.
Eu vou mostrar. De vez em quando meu avô solta essa. Tem que ir lá no INAMPS. Aonde, vô? NSS, moço. Eu confundo. Aí, mas é a mesma. Depois do INAMPS que vem o INSS. Hã? Acho que é depois do INAMPS que vem o INSS, né? Isso, né? Tá bom. Então, gente, o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social, ele é o produto da fusão de todos os IAPs e ele sofre, inicialmente, forte influência dos técnicos oriundos do maior dos IAPs, que era o IAPI, que é o Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, né? Esses técnicos, eles passaram a história aí a serem conhecidos como os cardeais do IAPI, né? Por quê? Porque eles vieram lá do mais forte, do mais robusto, né? De grana também, né? Do mais forte Instituto de Aposentadoria e Pensão, né? E eles ficaram conhecidos na história como os cardeais do IAPI, de tendências absolutamente privatizantes. Eles criaram as condições institucionais necessárias ao desenvolvimento do complexo médico industrial, característica marcante desse período. Professor, como assim complexo médico industrial? Ora, hoje nós não temos vários hospitais, tanto públicos quanto privados, né? Até esse momento, não existia tantos hospitais como temos hoje. Foi os cardeais do IAPI, as pessoas que organizaram esse modelo, né? Que nós depois, posteriormente, com a atenção básica, nós tentamos mudar um pouco. Eles fizeram esse modelo de atenção voltada para o hospital, um modelo de saúde onde o hospital está no centro, tá bom? O IAPI, então, é um complexo médico, os cardeais do IAPI, ao chegar no INAMP, no INAMPS não. Nossa, professor. Deixa eu tomar uma água aí. Quando fundiram todos os IAPs, né, os famosos cardeais do IAPI, eles vieram oriundos do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriais. Eles organizaram, né, esse modelo, eles pensaram, né, esse modelo e adotaram práticas que favoreceu o desenvolvimento desse complexo médico industrial. Como assim complexo médico industrial? Esse modelo que nós temos no Brasil, onde o hospital é o centro, né, da atenção à saúde. A gente até tenta mudar isso um pouco lá na Constituição de 88, na atenção básica, né, atenção primária, secundária, terciária, mas é um fato que no Brasil a nossa saúde ela é basicamente organizada num modelo tendo um hospital no centro, né? Quem conseguiu, quem que inicialmente organizou esse modelo? Esse pessoal do INPS oriundo do IAPI. Beleza? Sim. Né? Ao unificar o sistema previdenciário, o governo militar ele se viu na obrigação também de incorporar alguns benefícios que já estavam instituídos, né? Fora das aposentadorias e pensões. Um desses era a assistência médica, tá? Como assim, professor? Assistência médica? Opa, fiz alguma coisa aqui. Aí, voltou. Um desses era a assistência médica que já era oferecida aí pelos vários IAPs, né? Lembra que eu falei que os IAPs se organizaram para fazer cada um ali, se organizou e fez o seu serviço de atendimento médico domiciliar de urgência? Serviço ambulatorial médico domiciliar de urgência, seu SAMDU, né? Sendo que alguns desses já possuíam, inclusive, os seus serviços de hospitais próprios, né? Quando a ditadura pegou e organizou esses IAPs no INPS, ela se viu obrigada a trazer junto, né, esse benefício aí das atenções, das assistências em saúde, né, da assistência médica. Dessa forma, foram estabelecidos, então, convênios e contratos com a maioria dos médicos e hospitais existentes no país, pagando-se pelo serviço produzido, pelo Prolabore, né? O que propiciou a esses grupos se capitalizarem, né? Ganharem dinheiro, como diz aí, encher os bolsos, né? Provocando, então, um efeito cascata com o aumento do consumo de medicamentos e de equipamentos médico-hospitalares, formando, então, um complexo sistema médico-industrial. Lembra que eu falei que os cardeais do IAPI, quando chegaram no INPS, eles deram esse start nesse modelo que a gente tem até hoje?
Como assim, professor? Olha, porque é caro, gente. Medicina no mundo, tecnologia, é cara, né? Lembra que a gente brincou sobre isso na primeira aula, quando ainda estava presencial? A gente falou justamente sobre isso, né? Falando do telefone da colega, um iPhone. Tecnologia é cara ou é barata? Cara. É cara. Tecnologia é cara, né? E, por exemplo, avança-se a medicina, avança-se, sei lá, uma forma nova de fazer um curativo, uma forma nova de uma cirurgia. Antes fazia cirurgia em peito aberto, hoje faz cirurgia por vídeo, faz cirurgia, antes colocava-se uma ponte safena, hoje coloca-se um stent. Tudo isso tem um preço. Tudo isso tem um preço, né? De graça, meu povo. Só a luz do sol, e tem dia que ela nem aparece, né? Porque tem chuva também, né? Então, assim, ao pegar e ao dar a esses profissionais especificamente, né, uma forma de ganhar por produção, diferente de outros profissionais que, por exemplo, sei lá, você vai contratar uma pessoa para trabalhar aqui no Grautec, né? A pessoa vai trabalhar na coordenação, a pessoa vai trabalhar lá fora, lá na portaria. Olha, o salário aqui é X, e você vai trabalhar de segunda a sábado, em tal horário, e etc e tal. E o salário aqui é esse. Beleza? Beleza. No caso, né, desses cardeais que deram essa posição para os médicos, especialmente para a área médica, o que é que aconteceu? Você ganha por produção. Quanto mais você atende, mais você recebe, né? Esse pessoal, então, passa a receber pro labore, em vez de receber por salário. Tipo assim, tu vai trabalhar 30 dias, vai ganhar um salário esse daqui, ó. Independente de quantas pessoas tu atender, X ou Y. Né? O que isso propiciou? Propiciou esses grupos se capitalizarem, propiciou esses grupos, provocou um efeito cascata, com aumento no consumo tanto de medicamentos, né, que prescreviam-se ali, os medicamentos, e de equipamentos médicos hospitalares. Gente, nossa plataforma está nos lembrando aqui que nós temos aí menos de 1 minuto, tá bom? Nós vamos fazer o nosso intervalinho aí de 15 minutos, e em 15 minutos estamos de volta, povo de Deus, tá bom? Para a gente seguir a segunda parte da nossa aula, né, com mais 40 minutinhos. Beleza? Sim, professor. A gente enxerga a garrafinha d'água lá, né? E ir no banheiro. E já estamos aí de volta. A aluna não conseguiu entrar mesmo. Eu já falei para ela aqui que a aula está encerrando, tá? Para ela tentar após 15 minutos. Se ela não conseguir, mas aí o senhor já sabe. Será que ela não tá... o equipamento dela, Raimunda, que está com algum problema? Pode ser. Ela me mandou uns vídeos aqui. Encerrando a aula, eu vou te mandar para você ver. Não, pois é, porque ela... Pode ser o equipamento assim, dela. todo mundo entrou pelo link, né? Pode ser que a conexão